Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o conjunto dos números reais, tá? Bom, a ideia aqui é caracterizar a diferença dele para os racionais, né? Diferença no sentido de falar de completude, né? Que ele é um conjunto completo no sentido de existência de supremo e ínfimo, tá? Para conjuntos limitados, inferiormente ou superiormente. Bom, primeiro, né? A gente tem lá o conjunto dos números reais. A gente denota ele por R, né? Ele é munido de duas operações, né? Operações. A gente tem aqui uma soma. Vou colocar aqui a soma. Cartesiano é em R. Soma ou adição. A gente tem uma multiplicação ou produto. Ou produto. Que torna, né, esse conjunto R, tem a estrutura que a gente fala de um corpo. Tá? Então, R munido da soma produto é um corpo. Bom, o que significa isso? Né? Ele tem algumas propriedades. Quais são essas propriedades? Né? A gente tem, vou colocar assim, isto é, para todo XYZ R, claro. Então, o que é um corpo? Né? Quem já estudou álgebra lembra. Um corpo é um anel comutativo com identidade, onde todo elemento não nulo é invertido. Isso é mais fácil para definir um corpo, mas, claro, você vai ter que saber o que é um anel. Primeiro, você tem que saber o que é um grupo. O que é um grupo comutativo, o que é um anel, o que é um anel com identidade e o que é um elemento invertido. Tá? Então, aqui eu vou colocar essas propriedades, mas eu não vou quebrar ela exatamente. Propriedade de grupo abeliano e depois, para transformar no anel, né, porque a gente trabalha primeiro com a soma, aqui eu já vou colocar todas as propriedades. Por exemplo, a associatividade eu já tenho para soma e produto. A gente tem aqui x mais y mais e é igual a x mais y mais e. E, né? Então aqui eu tenho associatividade, eu posso primeiro somar esses dois, depois somar esse. É a mesma coisa que eu somar esses dois e somar com o primeiro. E o produto também, né? X vezes y vezes z é igual a x vezes y vezes z. Bom, a segunda, né? A primeira é a associatividade, a segunda é a comutatividade. Comutatividade é a mesma coisa que pegar x mais y, é a mesma coisa que eu somar y mais x. E, né, essa aqui para soma, e para o produto é x vezes y, é a mesma coisa que y vezes x. Então, observa que eu já estou trabalhando as propriedades com as duas operações juntas. A terceira é a existência do elemento neutro. Bom, a gente tem o zero para a adição, o zero. O que o zero faz?
0 mais x é igual a x, ou seja, não faz nada, por isso que eu chamaria de elemento neutro. Da adição. Observe que eu não estou colocando para todo x real, porque eu já estou partindo. X, y, z aqui são quaisquer números reais. Tá? E para multiplicação a gente tem o 1. A multiplicação, temos um natural. O que ele faz? Aqui observa que eu já não estou colocando no outro lado, né? Porque eu já tenho a comutatividade, tá? Por isso que eu não coloquei que 0 mais x é igual a x mais 0, porque eu já tenho a comutatividade aqui em cima. 1 vezes x igual a x. Bom, quando você estuda a teoria de anéis, você mostra que se seu anel tem mais que 2 elementos, o 1 tem que ser diferente do 0. Quando existe 1, né? Que aí o 1, no caso, a gente chama de unidade do anel ou identidade do anel. Tá? Como eu não estou indo para esse lado de álgebra, aqui é mais para a gente saber. Né? O 0 é o elemento neutro da soma e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? E 1 é diferente de 0. Tá? Não pode ser igual a 0. Senão não satisfaz isso, né? Se eu pego, por exemplo, se o 1 for igual a 0, eu concluo que o meu conjunto só teria o 0. Tá? Bom, o que mais? E dos inversos, né? A gente tem o inverso aditivo. O próprio nome diz, né? Aditivo, que é com respeito à operação adição ou soma. Existe o menos x, tal que x mais menos x é igual ao elemento neutro da soma. E o inverso multiplicativo, quando a gente trabalha de novo com teoria de grupos, aqui a gente chama de simétrico, né, o oposto, e aqui que a gente deixa mais para inverso. O inverso é mais em relação à segunda operação. Multiplicativo. Ou seja, aqui se x for diferente de 0, existe x a menos 1, a gente denota ele assim. Então, o x a menos 1 em R, né? Vou colocar aqui, faltou só em R. X vezes x a menos 1 é o 1, tá? Ou unidade. Bom, então isso que é um corpo, tá? Um corpo é um conjunto munido de duas operações, satisfaz. Faltou a distributividade ainda, né? Esqueci da distributividade aqui, que é uma propriedade para ser anel, tá? Distributividade se x mais y multiplica z é x vezes z mais y vezes z. Então, quando a gente trabalha lá com grupos, a gente trabalha com operação, tem que valer isso, tem que existir o elemento neutro, vou pegar o neutro aqui, o 0, e o oposto, isso é um grupo. Quando tem essa comutatividade, é um grupo comutativo, ou abeliano, aí a hora que a gente coloca uma segunda operação, para ser um anel, tem que valer essa associatividade e a distributividade. E aí, então anel comutativo, tem que valer isso aqui, com identidade, teria que ter o 1 aqui, onde todo elemento não nulo possui o inverso. Tá? Por isso. Então, um corpo, um anel comutativo com identidade, onde todo elemento não nulo possui o inverso. Significa que satisfaz todas essas
propriedades aqui, tá? O inverso e o oposto, né, esses dois números que a gente define, né, que existem, com eles a gente define duas outras operações, né, que é a diferença, ou a subtração, e o quociente, ou a divisão. Tá? Segue de 4 ali, que podemos definir a subtração ou diferença, né, x menos y, isso aqui nada mais é que somar x com o oposto de y. E a divisão ou quociente para y diferente de zero, x dividido por y, ou é a mesma coisa que eu pegar o x e multiplicar pelo inverso de y. Tá? Então, a gente ainda consegue definir essas outras duas operações. Tá? Mas observa aqui, o que interessa para a gente, na verdade, é a operação de mais e a adição e a multiplicação. É isso que garante que é um corpo. Tá? Aqui nada mais é, a gente está adaptando, né? A hora que a gente vai somar com o oposto de algum número, chamamos de diferença. A hora que a gente está multiplicando pelo inverso do outro número, a gente está chamando de quociente. Ok? Bom, também a gente define aqui uma relação de ordem, tá? Do mesmo jeito que a gente definiu os naturais. Até coloca aqui, ó, R é um corpo ordenado. Primeiro, a gente tem aqui, ó, que existe um subconjunto aqui R+. O literal eu vou colocar aqui embaixo, mas contido em R, tá? Tanto faz, se estiver em cima ou embaixo, não vai fazer diferença não, tá? O livro acaba denotando em cima. Eu acho que o maior costume nosso é embaixo, né? Onde? Se x e y pertencem a R+, tem-se x mais y pertencente a R+, e x vezes y pertencente a R+. Ou seja, esse conjunto aqui é dos números reais positivos. Bom, com isso, a gente consegue definir. A gente pode definir também o R-, né? O R-, que é o conjunto do x pertencente a R, tal que menos x pertence a R+. Logo, o R, na verdade, a gente escreve ele como R-, união o zero observa não dá nenhum 2, né? União o R+, tá? Então, bom, aqui a gente vai poder definir agora, né, do mesmo jeito que a gente fez com os naturais, porque os naturais, vamos ver aqui que os naturais estão contidos em R+, né? Por quê? N está contido em R+. Porque o 1 pertence a R+.
Isso implica o quê? Que o sucessor dele, 1 mais 1, pertence a R mais. O 1 mais 1 aqui no caso é o 2, né? Então o 2 mais 1 pertence a R mais. E assim sucessivamente, tá? Então, com esse argumento, a gente conclui que N pertence a R mais para todo N natural, tá? Dessa forma, a gente fala que o conjunto dos números naturais está contido em R+, na verdade, está contido em R, né? Porque lembra que R+ é o subconjunto de R. Tá? Bom, e da mesma forma que a gente definiu para os naturais, a gente define uma relação aqui de maior, né? A gente tem que x, dizemos que x é menor que y, ou y é maior que x, ou perdão, eu já estou falando, né? Então, x menor que y maior que x, se y menos x pertence a R+. Então, nesse caso, como ele está contido em R+, isso que generaliza, né, essa desigualdade aqui no conjunto dos números naturais, tá? Dizemos que x é menor ou igual que y, se y menos x pertence a R+, ou y é igual a x. Então, é a mesma coisa, tá? Então, essa relação aí menor ou igual, ela é uma relação de ordem total. A relação menor ou igual é uma relação de ordem total. Significa que é reflexiva, transitiva, antissimétrica e onde todos, dados dois elementos, eu consigo compará-los, né? Dados x e y, eu consigo dizer que x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Então, eu consigo comparar dois elementos. Então, isso que é uma relação de ordem total. Tá? Bom, o que a gente tem também, né? A gente tem a propriedade de tricotomia. Dados x, y e r, então vale apenas uma das situações. Uma das situações. Ou x é menor que y, ou y é menor que x, ou y é igual a x. Então, na verdade, vai acontecer apenas uma dessas situações, como a gente viu nos conjuntos dos números naturais. Tá? A gente tem a monotonicidade. Bom, o que significa isso? Se eu pego aqui x, y, z reais, se x é menor que y, então eu posso somar z dos dois lados e preservo. Bom, esse aqui eu vou deixar como exercício, mas é simples, né? Exemplificar, isso aqui é coisa muito simples, né? Só fazer esse menos esse, vai ser o y menos x. E a gente tem em relação ao produto também, tá? Isso aqui é em relação à soma, né? Monotonicidade da soma de produto agora. Essa era da soma, a gente tem a monotonicidade do produto. Monotonicidade
do produto. Bom, o que significa isso, né? Se eu tenho aqui x, y e z reais, se x é menor que y e z é maior que zero, então x vezes z é menor que y vezes z. Bom, essa aqui é imediata, né? Essa aqui é imediata por quê? A propriedade do R+ é isso, né? Se eu pegar dois elementos em R+, o produto vai estar em R+, tá? Então, ó, coisa, né? De fato, se x é menor que y, então y menos x pertence a R+, e z maior que zero, isso implica que z pertence a R+. Isso implica que o produto, né? Y menos x vezes menos, né? Y menos x vezes z, isso aqui pertence a R+, e aí implica o quê? Vou usar a distributividade, né? YZ menos XZ pertence a R+, isso significa que XZ é menor que YZ. Bom, esse é o caso do Z positivo, né? E se o Z for negativo? Se o Z for menor que zero, então y vezes z é menor que x vezes z. Aí inverte, né? Bom, como a gente vê isso? Semelhante a esse aqui, né? Claro que tem uma propriedade aqui por trás que eu vou deixar depois colocar de exercício para vocês, tá? Que é isso aqui, ó. Primeiro, serve que se tiver menos x vezes... Bom, não vou colocar x e y aqui não, para não confundir com x, y e z ali, tá? Menos a vezes b, isso aqui é a vezes menos b, igual a menos a vezes b. Tá? Depois eu vou colocar na lista para vocês provarem isso aqui, tá? E menos a vezes menos b, isso aqui é a mesma coisa que a vezes b, tá? Quaisquer que sejam a e b reais. Isso aqui, para quem já fez álgebra, é bem simples, né? Mostrar no fundo que ambos são inversos de um mesmo elemento, tá? E pela unicidade do inverso, você vai ter que eles têm que ser iguais, tá? Então, é coisa simples, mostrar que o inverso aditivo é único e multiplicativo também, né? E aí você mostra que esses aqui, no caso esses três aqui, eles são o oposto, né, do A vezes B. E esses dois aqui são também o oposto de menos A vezes B. Então, bom, o que acontece, né? A gente quer mostrar isso, né? Agora a gente tem o Z e R-, né? Então, primeiro, se o x é menor que y, isso implica que y menos x pertence a R+. Se z é negativo, isso implica que menos z pertence a R+. Então, o oposto dele está em R+. Então, agora eu multiplico, né? Ó. Y menos x, vou multiplicar pelo menos z. Então, isso aqui pertence a R+. Bom, e agora eu faço a distribuição, né? Vai ficar menos y vezes z. Já estou usando essas propriedades aqui. Bom, vai ficar menos x vezes menos z. No caso disso aqui, fica mais x vezes z pertence a R+. Ou ainda, né? Vamos só reescrever. X vezes z menos y vezes z
pertence a R+. Daqui a gente tira aqui x vezes z é maior que y vezes z, ou seja, y vezes z é menor que x vezes z. Tá? Então, observa que a gente acaba trabalhando com as propriedades aqui do R+, lembrando que em R+, a soma de dois elementos de R+ está em R+, e o produto de dois elementos de R+, também está em R+. Tá? Bom, só para finalizar aqui a aula de hoje, essa parte aqui, da mesma forma que a gente mostrou que os naturais estão em R+, portanto em R, né? Naturais estão contidos em R, a gente já viu que está contido em R+. Então, os inteiros, que na verdade seria, a gente pode escrever ele assim, né? Como sendo os naturais, união zero, união, vou colocar aqui menos naturais. Bom, lembrando que os menos naturais seriam os opostos dos números naturais, né? Então, ó, n está contido em R, menos n, que é o conjunto do menos n, tal que pertence a n. Isso aqui também está contido em R, né? Por quê? A existência do oposto. Dado qualquer elemento de R, ele tem um oposto, que é menos ele. E o zero também, né? Zero pertence a R porque ele é o elemento neutro. Tá? Foi por definição, né? Então, o Z está contido em R. Da mesma forma, a gente olha lá aqui, os racionais são da forma m sobre n, tal que o m é inteiro e o m é um inteiro não nulo, diferente de zero. Bom, se m é diferente de zero, isso implica o quê? N pertence a z asterisco, isso implica que o n é diferente de zero, e como ele está em z, a gente acabou de ver aqui que z está contido em R. Então, existe o n menos 1. Aqui em R. Então, o n está em z e z está contido em R. E n não nulo, então ele tem inverso aonde? Em R. Se invertíveis são em R. Isso implica o quê? Que o produto m vezes n menos 1, que é o n sobre n, pertence a R. Então, a gente tem já imediatamente, né, que naturais, os inteiros e os racionais estão contidos em R. Então, o objetivo da próxima aula é mostrar, no fundo, que o Q, na verdade, é diferente de R, né, e definir o R como um conjunto, né, que contém o Q e vale as propriedades de completude. Ok?